bastante seguro afirmar que esse é só o começo. As coisas que eu tenho ouvido são assustadoras. O Jason Miller, que é o assessor do Trump na Casa Branca, já tem o mapa da escalada, do que vai sendo feito contra o Brasil, que é assim que ele atua. E ela prevê que, muito provavelmente, o próximo passo vai ser o congelamento dos ativos, dos bens eventuais que esses ministros e o procurador-geral têm nos Estados Unidos. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Trump também atinge Barroso, Dino, Gilmar, Gonê e familiares. É isso mesmo. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou a revogação imediata dos vistos americanos do ministro Alexandre de Moraes, de membros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, do presidente da Corte Luiz Roberto Barroso, de Gilmar Mendes e do Procurador-Geral da República Paulo Gonê. A medida se estende também aos familiares próximos das autoridades. A decisão ocorreu poucas horas após Moraes autorizar o uso de tornozeleira eletrônica por Jair Bolsonaro e foi confirmada por Rubio por meio das redes sociais. Segundo ele, o governo Trump busca responsabilizar estrangeiros que censuram liberdades protegidas nos Estados Unidos. O jornalista Paulo Figueiredo afirmou em vídeo que a medida de Rubio atinge especificamente os ministros da primeira turma do STF, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, além de Barroso, Gilmar Mendes e o procurador-geral Paulo Gonê. Todos estariam, segundo ele, com os vistos americanos revogados. A medida também se estende aos seus familiares. O ministro mais afetado da corte foi Luiz Roberto Barroso, que, segundo o perfil Primeiro Fronte no X, precisou ser consolado após ser informado que seu visto também foi revogado, pois sua filha, que mora nos Estados Unidos, terá que deixar o país. Segundo o jornalista Paulo Figueiredo e o jornalista Lorival da CNN, as sanções de visto é apenas o começo. Vejam o vídeo. Procurou uma atitude mais sistêmica, até para dar oportunidade às instituições brasileiras de reagirem. As instituições brasileiras reagiram da pior forma possível e agora está todo mundo se ferrando. O que eu tenho para dizer para vocês, isso é muito importante. É bastante seguro afirmar que esse é só o começo. As coisas que eu tenho ouvido são assustadoras. Talvez Magnitsky seja algo que vai deixar saudade. Então, se preparem, porque vocês terão semanas eletrizantes pela frente e eu faço um apelo às autoridades. Vocês não há um cenário onde vocês saiam vitoriosos nessa história. Não há um cenário. Não há um cenário. Então, peço cautela, peço responsabilidade. Que Deus abençoe a América e Deus abençoe o Brasil. Agora, Lorival, o que a gente tinha antes era uma sanção comercial, 50% que vão começar a ser cobrados a partir do dia 1º de agosto, claro, se essas sanções entrarem em vigor. Agora nós temos uma decisão do governo americano, do secretário de Estado Marco Rubio, de cancelar, revogar os vistos para os Estados Unidos, não apenas de Alexandre de Moraes, mas todos os ministros do Supremo Tribunal Federal e também seus parentes. É um ataque ao Supremo. Como interpretar essa decisão do governo americano, Lorival? Boa noite. Boa noite. Vou responder em seguida, mas antes vou trazer duas informações de uma fonte americana, de que a embaixadora do Brasil, Maria Luísa Ribeiro Viotti, ao voltar das férias ou ao interromper as férias anteontem, procurou o Departamento de Estado em Washington e foi recusado o contato. Não conseguiu falar com o Departamento de Estado, algum representante ali da parte do hemisfério ocidental ou mesmo da mesa de Brasil. Ou seja, a diplomacia brasileira, no seu nível mais baixo, está sem acesso ao Departamento de Estado, cujo secretário Marco Rubio tomou essa decisão agora há pouco
de revogar vistos. Também outra informação de que a Casa Branca ordenou uma expedição rápida da residência do deputado Eduardo Bolsonaro, ou seja, um processo sumário para que ele rapidamente se torne residente dos Estados Unidos. Ele está morando no Texas, mas frequentemente em Miami, onde circula todo o círculo do Trump ali, né? Porque o Trump transferiu o convívio ali dos seus apoiadores, dos seus aliados para Miami, a região ali da Flórida. O Eduardo Bolsonaro tem o apoio da Universidade Internacional da Flórida e do centro chamado Adam Smith, que é custeado pelo Ron DeSantis, governador da Flórida. É um centro que tem bastante dinheiro e está apoiando a atuação do Eduardo Bolsonaro. Agora há pouco a gente recebeu a Cristina Rosales, que é a minha fonte há vários anos. Ela foi assessora do Trump e do Biden e saiu agora recentemente do Departamento de Estado e está como consultora de empresas. E ela previu que aconteceria isso horas antes de acontecer, que é a retirada do visto, não só do Alexandre de Moraes, mas dos aliados dele, entre aspas, no Supremo Tribunal Federal, ou seja, aqueles que votaram a favor hoje dessa medida contra o presidente Bolsonaro. Então provavelmente devem se estender a eles as sanções que aconteceram, que foram adotadas hoje, e ela prevê que o Jason Miller, que é o assessor do Trump na Casa Branca, já tem o mapa da escalada, do que vai sendo feito contra o Brasil, porque é assim que ele atua. E ela prevê que, muito provavelmente, o próximo passo vai ser o congelamento dos ativos, dos bens eventuais que esses ministros e o procurador-geral têm nos Estados Unidos. E aí o próximo passo seria sanções secundárias contra instituições bancárias e financeiras que tenham negócios com eles, para que eles não possam mais, então, acessar, né, o sistema financeiro, já que nenhuma instituição bancária ou financeira poderia atuar sem ter acesso a dólares. Né? Sim. Todas dependem disso. Agora, Lorival, você traz informações importantes e vamos tentar quebrá-las em pedaços. Primeiro, a informação que você nos traz que a embaixadora do Brasil, a nossa representante em Washington, não conseguiu falar com ninguém do Departamento de Estado. Isso soa para mim quase que como um rompimento. O quão exagerada é essa minha visão? Há um rompimento diplomático neste momento entre os países? Formalmente não, mas na prática sim. Não há diálogo, não há comunicação. Segundo essa fonte americana, a resposta foi too late, tarde demais. Você vem agora falar com a gente porque nós impusemos essa alíquota de 50%, não buscou o diálogo antes, a embaixadora estava em férias de verão, né? Mas antes disso, esse too late se refere desde que o Trump assumiu a Casa Branca no dia 20 de janeiro. Então a avaliação seria, segundo essa fonte, de que o Brasil não se esforçou para abrir canais diplomáticos com os Estados Unidos. Naturalmente, a gente sabe que essa não é a versão do Itamaraty, né? O próprio Mauro Vieira, chanceler, tem dito que foram feitos esforços nesse sentido, mas essa é a visão dessa fonte americana. Inclusive com cartas do governo brasileiro, uma delas emitida no dia 16 de maio e que até hoje não obteve resposta, segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, uma carta que chamava a negociação antes mesmo da imposição da tarifa de 50%. Geraldo Alckmin disse que nunca obteve resposta a essa carta e depois a gente sabe o que aconteceu, a imposição da tarifa de 50%. Agora, nessa questão da possibilidade de Eduardo Bolsonaro conseguir um visto de residência, você falou numa aceleração do processo, ou seja, um processo que já teria começado, pelo menos em teoria, pelo menos em conversas talvez, mas agora uma aceleração, uma agilidade
para ele obter essa permanência, essa segurança de permanecer nos Estados Unidos. O deputado licenciado, e daqui a pouco acaba a licença, ele tem que decidir se volta ou não. Com isso, ele parece ganhar um bom campo para permanecer nos Estados Unidos. Sim, isso há 2 meses teria sido dada essa ordem da Casa Branca para assegurar a permanência do deputado nos Estados Unidos. Então, provavelmente, ainda mais com esse apoio do governador, indiretamente, né, do governador Ron DeSantis, e desse instituto, o Centro Adam Smith, lá da Universidade Internacional da Flórida, ele está com a posição dele bastante consolidada e circula bastante ali na Flórida, conversando ali com o entorno de Donald Trump, que divide o seu tempo entre Washington e Mar-a-Lago. Ainda segundo a repórter Edilene Lopes na CNN, o Brasil também pode sofrer sanções militares. Entenda. Edilene, como a Jussara falou, o governo mantém um tom de cautela. Por quê? Quais seriam as reações possíveis estudadas, portanto, pelo governo? Boa noite, Leandro. Boa noite aos colegas, boa noite à nossa audiência. Pois é, eu conversei com muitos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro hoje ao longo de todo o dia e a expectativa deles é que a próxima medida de Donald Trump seja uma sanção militar contra o Brasil. Depois do tarifaço, dessa supertaxação de 50% que pode começar a valer a partir do dia 1º de agosto, agora a expectativa é que haja uma sanção, por exemplo, como uma restrição no espaço aéreo americano para aeronaves brasileiras, o que poderia provocar um caos na aviação comercial aqui no Brasil, mas a expectativa é que as medidas avancem nesse sentido para além das sanções comerciais que já estão acontecendo. Eles querem também, além de uma punição específica... Desculpa, Edilene, uma restrição ao espaço aéreo norte-americano? Uma restrição de aeronaves brasileiras no espaço aéreo americano, como, por exemplo, algumas aeronaves, companhias aéreas específicas brasileiras não poderem pousar nos Estados Unidos. Uma forma de sanção que também tem um impacto comercial, embora tenha a ver com segurança e seja uma medida estritamente militar. Então, a expectativa é que o governo americano parta para outras sanções que não diretamente comerciais, como a do tarifaço, como a hipertaxação, que deve começar a valer daqui a pouco. As apostas deles são todas em Donald Trump, porque acreditam que no Congresso Nacional não tem votos, já estão contados para um impeachment de ministros do Supremo Tribunal, do próprio presidente Lula, e também não acreditam que vai haver divergência entre os poderes judiciário e executivo aqui no Brasil, de forma que desmobilize toda a estratégia que eles acreditam que já esteja em curso. Então, a ideia é essa, a expectativa deles é essa, e vão apostar também, e é uma insistência dos aliados com os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, em recorrer a algum organismo internacional, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, alegando que agora sim, muito comprovadamente, o que eles já vinham dizendo está acontecendo: perseguição, censura e uso político da Polícia Federal aqui no Brasil. Então, eles esperam que essa resposta venha do exterior e não que ela seja adotada aqui, embora estejam debatendo soluções no Congresso Nacional, pediram a suspensão do recesso parlamentar que começa hoje, não conseguiram com Alcolumbre nem conseguiram com Mota, tentaram chamar oficialmente as comissões de Relações Exteriores e de Segurança Pública, mas também não conseguiram fazer isso de forma oficial. Esperam que a resposta venha de fora, Leandro, como já estão tentando há algum tempo e estão conseguindo a princípio. E após todos os últimos acontecimentos, várias manifestações começaram a surgir na noite desta sexta-feira em diversos estados do Brasil, pedindo fora Moraes. Nós falamos da dignidade do indivíduo que compõe uma nação. Sem isso não tem nação. E o Lula está violando a dignidade do cidadão brasileiro em todos os sentidos. Em primeiro lugar, o Lula está tirando a dignidade do trabalhador brasileiro, escorchando-nos de impostos, IOF, aumentou o PIS/COFINS de combustível. Ele não tem mais de onde nos roubar.
O seu ministro da Deseconomia, o Haddad, que se orgulha de ter repetido as matérias de não ser economista, porcaria nenhuma, está destruindo, brincando com a vida, com os salários, com o trabalho da população pobre. A política econômica do Haddad consiste em roubar o povo, em aumentar impostos, em dificultar o empreendedorismo, em violar a propriedade privada. É só isso que ele sabe fazer, é impostos e mais impostos, impostos ilegais inclusive, impostos inconstitucionais inclusive. E quando o Legislativo timidamente tenta bloquear o aumento do IOF, a primeira coisa que o Lula faz é chorar para Alexandre de Moraes, é chorar para o STF, institucionalizando o atropelo dos poderes, institucionalizando a ditadura judiciária que permite que o Lula faça todos os desmandos que ele vai fazer. Belo Horizonte, Praça da Liberdade, 18 de julho de 2025. A única forma da... Buzina, buzina! O povo que presente, aqui com o pé na rua, fizeram um assalto, veio caminhar conosco aqui. Esse é estaremos esperando. Fique conosco. A rede social é importante, mas é mais importante estar aqui com o pé no chão. Chega de impunidade, chega de injustiça nesse país, chega de leis voltadas para cada situação. E aí eu volto na matéria do início do vídeo, onde é relatado que o Alexandre não está preocupado com as sanções que estão cada vez mais próximas. Um trecho da matéria diz o seguinte, abre aspas, ele, Alexandre, informou a interlocutores que não possui bens ou ativos em território americano que possam ser alvo de bloqueio ou congelamento. Tampouco pretende viajar para os Estados Unidos tão cedo. Fecha aspas. Mas é aí que a matéria relata que o ministro não entendeu nada. Primeiro, os efeitos da sanção americana se espalham como fofoca em condomínio. Outros países aliados dos Estados Unidos poderiam acompanhar as sanções. Mas aí a gente vai ter que esperar para ver. Segundo, mesmo sem ordem do Brasil, ou seja, caso Lula tente dizer que a Magnitsky não está valendo para o Alexandre em solo tupiniquense, os bancos nacionais como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e por aí vai, tem relações com os bancos americanos. Então, Alexandre pode ter contas encerradas, cartões internacionais bloqueados e ser considerado um risco reputacional, que é tipo um nome maldito no meio bancário. O sancionado também poderá ficar impedido de embarcar em qualquer voo operado por companhias que usam sistema de segurança ou tecnologia americanas, o que inclui a maioria dos aviões comerciais do planeta. O nome do sancionado passa a constar no banco de dados de segurança compartilhada, constando o nome de sancionados e lista de no-fly aos países e companhias aéreas. Ou seja, o embarque provavelmente será bloqueado automaticamente e geraria um alerta de segurança. Gente, a pessoa não poderia ter uma conta no Google. E eu vou mais além. Se o ministro Alexandre for sancionado e o STF usar sistemas de segurança ou até mesmo sistemas digitais com componentes ou licenças americanas, como por exemplo os serviços da Microsoft, pode dar ruim. Aí você junta tudo isso ao isolamento internacional, já que ninguém vai querer colar com uma pessoa acusada de violações dos direitos humanos em pleno 2025, né? Só pensa nas matérias dos jornais do mundo inteiro. Cara, não é pouca coisa. E não para num visto negado. Mas assim, se o Alexandre não liga, bom pra ele. Só que, será que as pessoas do entorno também estão cagando e andando? Como, por exemplo, temos matérias que nos contam que senadores americanos estão solicitando informações sobre o andamento dos processos ao próprio PGR, o que pode indicar mais alvos das sanções do Trump. A treta da política no Brasil está ficando cada dia mais séria.